segunda característica de uma igreja irresistível é que ela lembra-se de quem ela é. Antes da gente começar com o estudo propriamente dito, lembre-se, pegue lá a sua Bíblia, pegue lá as suas anotações, sempre que precisar pausar para procurar os textos bíblicos ou para qualquer outra coisa, por favor, faça isso. Vamos lá. Se você é liderança ou não na sua igreja, isso não importa, mas nunca se esqueça de quem você é. O povo de Deus do Antigo Testamento se esquecia com frequência de quem ele era. Era o povo salvo, o povo escolhido por Deus, que tinha como função primordial adorar esse Deus, louvar esse Deus, mas eles esqueciam isso e corriam para todo lado, ou como diz a Bíblia, corriam para todo o vento de doutrina. Adoravam outros falsos deuses. Nós vamos refletir a nossa verdadeira identidade tanto quanto indivíduos cristãos como igreja local, pois esta é a segunda característica da igreja que Deus ama abençoar. Nós sabemos quem somos. Sendo cristãos de fato e de verdade, a nossa verdadeira identidade é gloriosa, como a da noiva no dia do casamento. É uma identidade que nos posiciona a um compromisso e nos chama para tomarmos o nosso lugar. Entendo que nem sempre é fácil nós agirmos com base na nossa identidade. E entendo também que a palavra igreja é usada de diferentes formas para diferentes conceitos. Por exemplo, igreja pode se referir a um prédio. A gente vai lá na igreja. Igreja também pode se referir a uma denominação religiosa. A igreja luterana, a igreja batista, a igreja católica e por aí afora. E igreja, e normalmente escrita com I maiúsculo, também quer dizer a comunhão de todas as pessoas que creem em Jesus Cristo como seu Salvador. E é nesse sentido, de todas as pessoas que creem em Jesus como seu Salvador, que nós vamos usar durante esse estudo. Como igreja, nós somos membros uns dos outros, e nós todos somos a noiva de Cristo. Uma igreja é reconhecida como irresistível porque reflete a glória de Cristo, aquele que de fato é irresistível. Na verdade, ninguém precisa nos enxergar, como a gente viu no estudo anterior. Ninguém precisa ver quem nós somos. Membros das congregações, pastores das congregações, ninguém precisa saber quem nós somos. Mas as pessoas, sim, precisam enxergar e entrar em contato com Jesus Cristo a cada final de semana, a cada culto, a cada programação da igreja. Lembre-se de uma coisa, a sua igreja não envolverá ninguém mais do que você envolve. A sua igreja não será mais dedicada do que você é. A sua igreja não será mais genuína do que você é. A sua igreja não será mais cheia de fé do que você é. A sua igreja não será mais acolhedora do que você é. A sua igreja não será mais alegre do que você é. Simplesmente porque você é a igreja. Vamos dar uma olhada na verdadeira identidade da igreja de forma mais detalhada. A noiva de Cristo. Você consegue visualizar a noiva no dia do seu casamento? O vestido foi escolhido a dedo. O penteado está beirando a perfeição. Você consegue perceber o sorriso, a alegria no rosto da noiva enquanto ela vai andando pelo corredor em direção ao altar, onde ela vai se encontrar com o noivo? De uma forma resumida, a noiva é a personificação da beleza, do esplendor, da esperança e da promessa. Chegou o seu dia especial. Chegou o dia com o qual ela sonhou a sua vida inteira. Essa é a imagem da igreja de Cristo. Essa é a imagem da noiva de Cristo. Cristo nos ama com tanta intensidade, tal qual um noivo ama a sua noiva. Nós temos essa imagem de a noiva, a igreja sendo a noiva de Cristo, em dois lugares, pelo menos, na nossa Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 21, versículos 9 e 10, a igreja é apresentada como a noiva do Cordeiro.
E o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios 5, 21 a 30, nos mostra como o marido deve tratar a sua esposa, assim como Cristo ama a sua igreja. A nossa identidade é gloriosa. Nós fomos escolhidos para vivermos com Cristo. Somos a sua noiva. Cristo nos ama profundamente. E nós estamos ao seu lado para receber o amor dele e também para amá-lo. E nós só temos o tempo dessa vida para mostrarmos às outras pessoas o quanto somos fiéis e o quanto amamos a Jesus Cristo. Nós não teremos uma segunda chance. Cada dia é importante para apresentarmos às outras pessoas Jesus Cristo como o Salvador. Quando essa vida acabar, nós queremos ser capazes de chegar nos céus diante de Deus e ouvir da boca do próprio Deus: muito bom. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, a igreja é descrita como a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. A ideia é a mesma. A igreja é chamada, é escolhida, é valorizada por Deus. Esta é a nossa verdadeira identidade. Nós somos a noiva de Cristo. E com Ele, nós somos fortes, capazes, confiantes, porque sabemos que Cristo nos ama e está conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Se a gente sabe tudo isso, então qual é o problema? O problema é que nós, como igreja, temos a tendência de esquecermos a nossa identidade. Temos a tendência de esquecermos quem nós somos. Um amigo meu me contou uma história, no mínimo interessante. Na sua época de faculdade, numa das disciplinas, ele teria que ler um livro e a prova seria fazer o resumo desse livro. E essa prova valeria metade da nota do semestre. Então ele pegou o livro e leu 2, 3, 4 vezes o livro. Ele memorizou os principais personagens, os principais locais, os acontecimentos, a virada da história e estava preparado para fazer a prova. No dia da prova, ele chegou na sala de aula, o professor entregou as folhas onde constava nome e a única questão da prova: faça um resumo do livro. E ele fez com todo o capricho. Ele tinha lido o livro muitas vezes, sabia da história e fez um excelente de um resumo. Uma semana depois, o professor devolveu as provas. E na prova dele dizia algo mais ou menos assim: grande conteúdo, excelentes citações, ótimo resumo, mas a nota é 0. Trabalho errado. Ele tinha lido o livro errado. Ele se confundiu e trocou o livro e leu um livro que não era o da prova. Imaginem a decepção dele, ter lido 3, 4 vezes um livro que não era, que era para ser lido. E imaginem o quanto a gente riu da situação quando ele contou para a gente. Mas tem um paralelo bastante sério nessa história. Será que no dia do juízo final Deus também não vai dizer isso para algumas igrejas? Belo prédio, uma recepção fantástica, músicos bem afinados, grupos de estudo bíblico funcionando certinho, mas a nota é 0. Trabalho errado. Como uma igreja pode fazer um trabalho errado? Um trabalho errado acontece quando a igreja se esquece da sua verdadeira identidade. E como uma igreja pode se esquecer da sua verdadeira identidade? Vamos lá. A identidade da igreja é esquecida quando a igreja se ocupa em fazer muitas coisas, mas essas coisas são erradas. A igreja que vive atarefada, que vive cheia de programações, pensa que está sempre fazendo a coisa certa. A igreja pode ter muitas atividades, pode ter várias reuniões de diretorias, de departamentos, de comissões. Pode ter o calendário cheio de atividades, mas se essas atividades, se essas reuniões, se esses encontros não transformam a vida das pessoas, se todas essas atividades não levam as pessoas a um contato com Jesus Cristo e não apresentam Jesus como o Salvador, a igreja está fazendo o trabalho errado.
É como alguém que vai fazer a cobertura de uma casa e, ao invés de usar telhas de barro, resolve usar placas de papelão. Corta as placas no tamanho certo, sobe no telhado, prega cada uma delas, deixa muito bonito, um trabalho impecável. Mas a primeira chuva forte vai fazer com que aquele telhado vire uma papa. E o que era para proteger da chuva vai acabar não tendo efeito. Trabalho errado. Por mais dedicado, por mais esforçado, por mais caprichoso que seja, se não fizer a coisa certa, é trabalho jogado fora. A igreja precisa apresentar Jesus Cristo. A igreja precisa mostrar o Salvador. A igreja precisa impactar a vida das pessoas para que elas sejam transformadas pelo Espírito Santo. A identidade da igreja também é esquecida quando a igreja passa a ser o fim e não o meio. Se nós achamos que a nossa única obrigação como igreja é levar as pessoas para dentro de um prédio, de uma igreja, nós estamos nos dedicando ao trabalho errado. O objetivo verdadeiro da igreja é influenciar as pessoas, influenciar a sociedade, de modo que as pessoas se aproximem de Jesus Cristo e que as suas vidas sejam modificadas, sejam transformadas por meio do Espírito Santo. Se nós conseguimos apresentar Jesus Cristo de fato, como Ele é para as pessoas, nós não precisamos nos preocupar em trazê-las para a igreja. Elas vão querer vir, elas vão querer estar em contato com Jesus Cristo. Nós precisamos apresentar Jesus da forma correta para que essas pessoas cheias do Espírito Santo, cheias do conhecimento de Cristo, vão ao mundo e falem desse Jesus a outras pessoas que também vão querer conhecê-lo. Entendam, a preocupação não é encher a igreja. A preocupação não é ter um número elevado de membros. A preocupação de qualquer pastor, de qualquer cristão, é que as pessoas conheçam a Jesus Cristo como Ele é, o Salvador, o Senhor e Salvador das nossas vidas. Um professor meu, da época do seminário, nos contou que ele foi visitar uma igreja uma vez e que, ao sair do estacionamento, havia uma placa dizendo: aqui começa o seu campo de missão. Ou seja, você vem à igreja, você é apresentado a Jesus Cristo, você conhece todo o amor de Deus. E agora você vai contar desse amor de Deus às pessoas. Você vai apresentar Jesus na sua vida particular. Se essas pessoas vão vir à igreja ou não, isso não é tão importante. O que importa é que as pessoas conheçam a Jesus, tenham um relacionamento sincero com Cristo como seu Salvador. E creiam-me, quando as pessoas têm um relacionamento sincero com Cristo, elas querem vir à igreja, elas querem estar junto com o povo de Deus. Não se preocupem em encher a igreja, se preocupem em falar de Jesus. O resto, deixa que Deus resolve. A identidade da igreja também é esquecida quando a subcultura cristã está nela ou quando a subcultura cristã se torna o foco da igreja. Você sabe o que é subcultura cristã? Tem a ver com as nossas músicas, com os nossos livros, com os nossos teatros, com os nossos filmes. Nós temos a tendência de achar que essa subcultura cristã, os livros, as músicas, as poesias, os filmes cristãos, são confiáveis. E daí nós nos isolamos de todo o resto, ficando só com essas coisas, dizendo que as outras coisas são mundanas, que as outras coisas não prestam. A cultura cristã tem o seu valor, a cultura cristã tem a sua importância, mas nós não devemos nos fechar nela e nos abstrair de todo o restante. Deus nos pede para que nós estejamos no meio do mundo, mas que a gente não se acostume com o mundo, mas transforme o mundo, que apresente Jesus ao mundo. Deus nos pede para que nós sejamos a luz no meio desse mundo em escuridão. Deem uma conferida nas suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. Nós não precisamos nos isolar, nos tornar eremitas e ficarmos só dentro da igreja. Não, não é isso que Deus quer. Deus quer que nós estejamos no mundo e no mundo nós apresentemos a Jesus. Deus quer que no meio do mundo as pessoas olhem para nós e nos notem e digam: ele é diferente, ele tem algo especial.
Eu quero conhecer isso. Eu quero saber o que é isso. E aí nós temos a oportunidade de mostrar por que somos diferentes. Por que a nossa fé é sincera, é verdadeira em Jesus. A boa notícia é que nós podemos lembrar da nossa identidade verdadeira e agirmos baseados nessa identidade. Como igreja, nós nos reunimos constantemente para estudarmos a palavra de Deus e para sermos lembrados da nossa identidade. Somos filhos amados do Pai bondoso. Somos abençoados com toda sorte de bênçãos celestiais por Deus Espírito Santo. Temos a certeza da salvação pelo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. A carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 23 a 25, nos lembra disso, dessas nossas reuniões onde estudamos a palavra de Deus. Nós somos a noiva de Cristo. Nós temos o esplendor, a beleza, e as pessoas nos admiram por causa disso. E mais do que isso, nós estamos ao lado de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Na verdade, esse esplendor, essa beleza, essa admiração que as pessoas têm, não são nossas, mas são de Jesus Cristo. Nós somos apenas espelhos do amor de Deus. Quando somos atingidos por esse amor de Deus, quando somos atingidos pela graça, pelo perdão, por tudo que Deus nos dá, nós refletimos isso tudo às pessoas que estão ao nosso redor. De novo nas Bíblias, olhem lá, Mateus capítulo 5, versículos 14 até 16, e 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Como cristãos, nós somos chamados a sair da escuridão do mundo e refletir a luz de Cristo, iluminar esse mundo com a luz que vem de Jesus. A questão, como a gente viu no outro estudo, não é que o mundo nos veja, mas que veja a Jesus Cristo por meio de nós. E é isso que nós somos chamados a fazer como igreja. Apresentar a Jesus, o Salvador. Nunca esqueça a sua identidade. Você é amado, você é amada por Deus. Você é a noiva de Cristo. Tenha um dia abençoado e tenha um ótimo estudo. Nos vemos em breve.